Você já sentiu que postar algo nas redes é como pisar em ovos? Ou até mesmo ter receio de que curtir um vídeo ou postagem em que há críticas ao judiciário pode até te levar para a cadeia? Um vídeo some, um perfil leva bloco e parece que alguém está decidindo o que pode ou não ser dito. Hoje, a gente vai botar a lupa numa polêmica que está pegando fogo. Por que as redes sociais viraram o ringue das brigas políticas do Brasil? E o que o Supremo Tribunal Federal, o TSE, e até o governo americano tem a ver com isso? Curte o vídeo, ativa o sininho e bora entender essa história. Adão e Eva, no paraíso? Pode comer, ela falou que não tem nenhum problema. A informação confiável é decisiva. Sensuc, pesquisas de opinião. Olha só, as redes sociais mudaram o jeito de fazer política no Brasil. Antes, era tudo na TV, no rádio, no jornal, no comício. Hoje é no WhatsApp, no Instagram, aqui no YouTube. Políticos, influencers e até o tio do churrasco estão na mesma arena, dando opinião, compartilhando meme, brigando por curtida. Mas com esse poder todo veio um problemão. Qual o problema? E para quem? Na verdade, o problema é só para eles, que não desejam a liberdade de expressão nas redes, porque tem post que viraliza, tem notícia ou suspeita de ilícitos que espalha, e tem conteúdo que, de repente, puf, desaparece. Muita gente, principalmente quem está mais alinhado com a direita, está reclamando que está difícil falar o que pensa sem levar um bloco. Quem aqui sabe por onde anda o ótimo Ed Raposo? Todos sabem que posts são derrubados, canais são suspensos e que isso não é só culpa das plataformas. Tem decisão judicial no meio. Só que ninguém nem fica sabendo. E quem está no centro disso? O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Esses dois estão sendo chamados de juízes do que rola na internet. O Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, queria aprovar leis de regulação da imprensa. Nesse terceiro turno de sua gestão, todos os dias fala em regulamentar a internet. Mas será que é só isso? Vamos por partes. O Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, e o TSE, que manda nas regras das eleições, não tem poder para dizer: esse post sai do ar, esse vídeo não pode. Mas é o que acontece quando eles acham que algum conteúdo está atrapalhando a democracia ou as eleições, mesmo que a lei não lhes permita. Por exemplo, em 2022, o TSE criou uma regra para combater o que chamam de desinformação nas eleições. Mas quem define o que é ou não é desinformação? Eles mesmos, ou seja, não agradou, é desinformação. Eles mandaram plataformas como o YouTube ou Telegram apagar links na hora, com multas pesadas para quem não obedecesse. Em 2022, STF e TSE também fecharam um acordo para trabalhar juntos contra notícias falsas sobre o judiciário e o processo eleitoral. A ideia era garantir um ambiente online limpo e transparente. Parece justo, né? Só que muita gente, principalmente quem curte ideias conservadoras, descobriu que isso virou uma ferramenta para calar vozes que não agradam certos grupos. E dizem que essas decisões estão limitando a liberdade de expressão. E agora vem uma polêmica que está dando o que falar. Estão começando a aparecer fatos que comprovam que STF e TSE não estão agindo sozinhos. Eles teriam ajuda de fora do Brasil. Aí a coisa esquenta. Um americano chamado Mike Pence, que trabalhou no Departamento de Estado dos Estados Unidos, jogou uma bomba no começo de 2025. Ele está falando alto e claro sobre a USAID, uma agência do governo americano que, oficialmente, deveria ajudar países com saúde, educação, essas coisas. Mas, segundo Pence, a USAID fez bem mais no Brasil. Pence afirma que a USAID financiou projetos para controlar o que rola nas redes sociais brasileiras, especialmente nas eleições de 2022. Ele diz que a agência deu dinheiro para apoiar leis contra o que consideravam desinformação e trabalhou com o TSE para moderar conteúdos online, principalmente posts ligados a Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Pence foi além. Disse que sem essa interferência, o resultado das eleições poderia ter sido diferente. E olha só,
Essa história está ganhando força. Em março de 25, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou um convite para Mike Pence vir ao Brasil e explicar essas denúncias. O convite partiu do deputado Sóstenes Cavalcante e o deputado Felipe Barros, presidente da comissão, está liderando esse movimento. Ainda não está claro quando ele vem, mas tem gente dizendo que vai ser uma bomba. Políticos como Eduardo Bolsonaro estão pedindo investigações para saber quem recebeu esse dinheiro da USAID e como ele foi usado. Os Estados Unidos já fez isso e já tem documentos na mão comprovando. Mas tem mais. Em maio de 25, numa palestra em Nova York organizada pelo LIDE, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, jogou lenha na fogueira. Ele disse que quando era presidente do TSE, entre 2020 e 2022, pediu várias vezes ajuda do governo americano para apoiar a democracia brasileira durante as eleições de 22. Barroso falou que se reuniu com o encarregado de negócios dos Estados Unidos e até pediu uma declaração oficial do Departamento de Estado. Segundo ele, isso foi importante porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os americanos, que fornecem equipamentos e treinamentos. Essa fala do Barroso levantou uma dúvida. Será que o TSE, que organiza as eleições, tem mesmo a função de buscar apoio de outros países para garantir a democracia? E isso seria algo que só o executivo, responsável pelas relações exteriores, deveria fazer? Essa pergunta está rondando as redes e deixando muita gente desconfiada. Será que o TSE extrapolou seu papel? Por que a gente está falando disso? Porque as redes sociais são a nossa voz. É onde a gente compartilha ideia, critica, apoia e até fala bobagens. Mas nós somos livres para isso. Então, se alguém está controlando o que pode ou não ser dito, isso mexe com a liberdade de todo mundo. E olha, não é só a direita que está sentindo o aperto. Canais de esquerda também já tiveram vídeos derrubados. O problema é que quando o STF, TSE ou até potências estrangeiras entram nessa briga, a confiança nas instituições despenca. E o que vem pela frente? Tem projeto no Congresso, como o PL das fake news, querendo regular as redes. Lula fala nesse mesmo sentido de assim já também. Mas com essas denúncias do Mike Pence e as falas do Barroso, o debate ficou ainda mais quente. Será que essas regras vão proteger a democracia ou dar mais poder para quem já está controlando o jogo? E será que a vinda do Pence ao Brasil vai esclarecer o que está acontecendo com a USAID? O fato é que essa briga está longe de acabar. E a gente precisa ficar de olho para garantir que nossa voz continue sendo ouvida. Presta atenção em um ponto. Se 1 milhão de brasileiros forem às redes e postarem algo como o STF está agindo ilegalmente, o que os ministros poderão fazer? Mandar prender todo mundo? E aí, o que você acha? As redes sociais estão livres mesmo ou tem alguém apertando os botões por trás? E essa história do TSE pedindo ajuda para os Estados Unidos é normal ou está fora da curva? Deixa a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber o que está passando pela sua cabeça. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado. Não perca a série Estratégia para um Futuro Livre do País. São 7 episódios para entender o que trava o Brasil e como mudar isso de verdade. Tá na tela. Clica em confira e começa agora com o primeiro vídeo, com o título Por que o Brasil não sai do lugar? O Brasil merece melhor futuro.